aqui na Casa Espírita Bezerra de Menezes. Estamos muito felizes nisso, com a presença de todos. Que o nosso querido Mestre Jesus, nessa hora, possa iluminar os nossos corações. É uma noite maravilhosa em nossas vidas. Hoje não pude deixar de lembrar dos nossos antepassados, nossos antecessores. Nós lembramos do nosso irmão Nelson, lá de São Roque, Vicente Virgem. Nós lembramos do nosso irmão aqui de Piuí, Juvenal Luiz Mendonça. Nós lembramos aqui do senhor Vicente. Nós lembramos aqui de tantos companheiros e trabalhadores, né? E depois, com a nova equipe, já veio o senhor João Inácio. Também temos aí o trabalho da Dolores, na época da Betinha, nos primeiros momentos da doutrina espírita. Lembra, senhor João, quando lá em São Roque era doutrinado através do tio ainda? Para doutrinar os espíritos, eles compravam um revólver para dialogar com os espíritos. Então, esses irmãos do passado hoje vieram para lembrar para a gente: olha, nós estamos escolhendo hoje foi a sementeira que eles plantaram lá atrás. Para abrir uma casa espírita lá em São Roque, teve que o João Inácio está lá em São Roque, a casa São Vicente de Paulo, prometido. O senhor João esteve lá em São Roque para abrir uma casa espírita. Então, a gente precisa resgatar essa nossa história, resgatar esse nosso passado, para a gente não pensar que foi só agora. Há mais ou menos 30 anos atrás, nós não tínhamos uma alegria, a gente não tinha um encontro como esse que a gente está tendo agora. E o trabalho só nosso é do Cristo. A causa do Cristo é única, não tem casa, só tem uma causa, a causa do Cristo. E todos nós fazemos parte dela, graças a Deus. Eu gostaria com muito carinho, que todos nós pudéssemos receber o Dona Vilma para fazer a prece para nós, essa trabalhadora, que comandou por algum tempo aí a Ana. A gente sabe que é uma corrida, de vez em quando tem que passar o bastão. A Betinha passou para a Maria Vilma devolveu para a Betinha. E depois, para homenagear toda essa turma que eu falei, essa turma do bem, que veio plantando essa semente, deixando essa sementinha no coração de cada um de nós vamos ouvir Paulo Pina, em memória de todos esses trabalhadores que nós honramos com o coração. Vestimos a camisa de Allan Kardec, vestimos a camisa de São Francisco de Assis. Maria Vilma, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz seja conosco. Depois de 32 meses, eu estou de volta a esta casa. Com muita alegria. Ver o salão cheio me alegra profundamente. Fico até emocionada. Encontrar o meu amigo Paulo Pina, ele dando notícia de amigos nossos de Belo Horizonte. Então, tudo isso enche meu coração de muita alegria. Vamos então agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre, Jesus amado, que nos encontramos reunidos nesta noite, nos pedindo, Senhor, a tua bênção pelo amparo, nos guie pelos caminhos do bem, orienta-nos, Senhor, na nossa caminhada, para que aproveitemos melhor o nosso tempo, os nossos dias, as nossas horas, buscando sempre o equilíbrio, a serenidade, para nos servir cada vez mais e melhor. E que a nossa caminhada seja reta, sem desvio, sem tropeço, sem acomodação às margens do caminho. Abençoa-nos, Senhor, nos livrando das influências do mal e nos dando bom ânimo para que a gente não venha desfalecer ante os nossos propósitos de melhoria. E nós nos tornamos nesse instante a tua paz, teu alegria, e pedimos, Senhor, ser conosco, ilumina todos nós, para que possamos aprender melhor a lição da noite. E ampare e ilumine também o nosso irmão Paulo, que vai nos trazer essa lição. Amado Mestre, obrigada e ser conosco. Que assim seja. Já comigo já? Comigo, né? Gente, hoje comigo já? Mais uma vez, é uma
delícia estar na casa de Bezerra, que é a casa de Kardec e Jesus. Então, trabalhar na casa de Kardec e Jesus, que é a casa de Bezerra, que é a nossa casa, isso é importante para todos nós. E o tema da doutrina espírita, quando nós trabalhamos a doutrina espírita, que é chave, que é instrumento, Zé de Souza, vai conferindo aí, os companheiros aí, vai conferindo. A doutrina espírita é instrumento, é chave. Ela opera na linha horizontal. É isso? Ela é constituída pelo triângulo de forças espirituais. Consolador e introdução. O grupo gosta de estudar muito aqui em Piauí. Esses temas são importantes para todos nós. Emmanuel ensina para nós que a doutrina espírita é um triângulo de forças espirituais. Olha a importância. Esse triângulo, na linha horizontal, nós temos o quê? A filosofia e a ciência. Vocês vão conferir. Essas duas forças, a filosofia trabalha o raciocínio, a lógica, o porquê, o para quê, o de onde, trabalha o como, né? Então, de onde viemos e para onde vamos, ela trabalha isso, ela investiga, ela reflete, analisa e bota a gente para pensar, ok? E a ciência é o campo da experimentação, é o campo da prática, nós aprendemos isso. Agora nós fazemos as duas forças, que são espetaculares, que promovem a evolução cultural, intelectual do homem. E agora? Nós desenvolvemos, somos agora especialistas em doutrina espírita e na ciência espírita. Zé de Souza, o grupo aqui presente, é especialista em doutrina espírita, em ciência e filosofia, não é isso? O que nós vamos fazer com esses recursos? E agora? Nós temos que pegar essas duas forças e convergi-la para nos conectar com um plano maior. O que é isso? É a chamada religião. O que é religião? É a lei do amor. O que é a lei do amor? É trabalhar a ciência, a justiça, o amor e a caridade. Então nós vamos aprendendo aí. Aí nós aprendemos diante do resumo da lei, dos 10 mandamentos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Jesus resume para nós lá, Kardec anota, dizendo que nos 10 mandamentos ele resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Olha bem. Então, se eu tenho filosofia, conhecimento, cultura, estudo, pesquisa as obras do Chico, as obras de Kardec, as obras clássicas, as obras do Divaldo, toda a literatura, fazemos palestras nesses encontros, trabalhamos no campo da prática, na tarefa espírita. Aí, André Luiz diz para nós, no livro Alma e Luz, que é apenas o começo da tarefa. Você quer desistir? Não quer. Então, o que André Luiz quer dizer para nós? De que nós apropriamos da lição favorável, das instruções reveladoras dos espíritos superiores, processamos a verdade na cabeça, trabalhamos ela no coração e depois ela tem que processar para fora.
nós temos que testemunhar essa palavra. Viu, Betinho? Aí que vem um desafio. O movimento externo, ele é necessário, fundamental no processo da evolução, para a valorização da vida. Como é que eu valorizo a vida? Como é que eu vou trabalhar a contramão de destruir a vida? Eu tenho que implementar a vida. Eu tenho que crescer em conhecimento, em alegria, em ação. Desenvolver a capacidade, Vilma, de amar, que é um desafio para todos nós. Nós somos alunos mesmo. Os anos passam, a fase de transição está em andamento, né, companheiro? E nós estamos aqui trabalhando para implementar novos valores em nível de espontaneidade de dentro para fora. Então, a religião, ela liga o homem a Deus, é a conexão com Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, pega essa luz divina, espelho da vida em toda parte. Qual o capítulo, Betinho? Pensamento e vida. Capítulo 1. A mente é o espelho da vida em toda parte. Na face do espelho, o que nós temos? O coração. No centro do espelho, nós temos, viu, o cérebro, projetando a onda mental no rumo dos nossos propósitos, ou seja, externando os desejos, externando as nossas emoções, trabalhando a ideia, processando a palavra e engendrando a ação. É na ação, vida é ação. Não é? Então, eu recebo a luz, eu quero amar a Deus sobre todas as coisas, tudo bem, é um mandamento. É lei? É lei. A lei discute? Não discute. A lei o quê? Obedece. Cumpre. Ponto. Não é? Não tem todavia, entretanto. Então, a lei cumpre. Eu processo essa luz, a luz do raciocínio, da lógica, do bom senso, da razão, do intelecto, trabalho no coração, iluminando a quem? A nós mesmos. Depois de iluminar-nos, nós podemos agora trabalhar a luz com o outro. Nós abrimos o Evangelho de Mateus 5,16, o grupo lembra desse estudo, sermão profético, sermão do monte. Diz assim: resplandeça vossa luz diante dos homens. Olha que beleza. Então o ato, o verbo imperativo, resplandecer, Betinho. Será que nós estamos resplandecendo essa luz? É trabalhar as nossas faculdades, Vilma, colocar ela a serviço do outro. As meninas que vinham comigo no carro lá com o Divino, estavam preocupadas com o umbral. Umbral tem problema? Umbral é oportunidade de trabalho muitas das vezes. Claro que o grupo aqui está se preparando para servir. Não é? A gente pega o capítulo de Marcos 4, 44, 19 e 43, ele falando, nós cristãos temos que operar como define o pensamento, o caminho, verdade e vida, capítulo 155, nós temos que ser diferentes, temos que processar essa luz no campo da ação, no campo do resplandecimento, fazendo o quê? Resplandeça a vossa luz, para que os homens vejam as nossas boas obras. O grupo aqui de Pinhoí, todas as casas em conjunto, está trabalhando boas obras? Está, Betinho? Está certo?
Betinho está dizendo que sim. Então, ao trabalhar nas boas obras, para certificar se a obra é boa, o que nós temos que fazer? Hein? O grupo está pensando, hein? Está pensando aí. Para certificar se a obra, eu mostro a boa obra. Tem que ser pelos frutos, diz a Beth. Ok? Maravilhoso. Aí eu tenho que ir lá na Anvisa. Ó, essa obra é boa. Não teve uma Anvisa aí, na época da pandemia aí? No Inmetro? Não. Eu tenho que glorificar o Pai que está no céu. O que significa esse termo, glorificar o Pai que está no céu? Significa, ô Pai, a luz que vem, que eu estou refletindo aqui, é tua. Eu estou aqui como filho comprometido com a tua verdade. Porque o Evangelho de Jesus é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o quê? A verdade. É isso mesmo que é a verdade. Verdade trabalhada, não é isso? Chegando na nossa entendimento, eu tenho que processar no entendimento, mostrar que aqui eu nada posso fazer sem a participação do Pai Amantíssimo. Afiançou, escreveu, não escreveu, mas falou, e os evangelistas escreveram. Eu só posso fazer tais coisas, José de Souza, se o Pai estiver comigo. Valorizar a vida. Aí nós lembramos o Velho Testamento. Que história nossa bonita, né? História do Testamento. Aí o Gênesis 1:3, haja luz e houve luz. A luz vem do plano da fonte do coração de Deus. Aí nós abrimos o capítulo 1 do livro dos Espíritos, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele é a causa primária da vida. Agora, se a gente pegar a Betinha, a questão número 1 dos Espíritos, você consegue ler essa questão? Vamos lá? Só um minutinho. Oi, não. Está acertando o chão. Ok, fica bom. Enquanto isso, eu estou morto. Então, Livro dos Espíritos 1A. Está aqui. Vou ver se a Betinha encontra essa questão aqui. 1A. Então ele diz o seguinte: vida é o espírito. Não é isso mesmo? Espírito. Divino. Está chegando aí? Está funcionando? Tá. Vida e espírito. Que é o espírito? Questão 23. Que é o espírito? Questão 23 do espírito. Princípio inteligente do universo. Mostra o espírito na fase inicial da evolução. Divino, quando nós abrimos a questão 76, que definição podeis dar dos espíritos? O pessoal aí do meio, de trás. Os desencarnados podem fazer pergunta aqui? Pode. Os encarnados também podem fazer pergunta. Aí, na realidade, que definição podeis dar nos espíritos? São seres inteligentes que povoam o mundo fora da matéria. Aí está falando os espíritos na fase humana. Na 23, os espíritos na retaguarda da evolução. Conferido? O pessoal do fundo aí, os últimos serão os primeiros, tá? Não é isso, mano? O que está no fundo é os últimos que vai fazer pergunta para nós. Então, mostrando para nós o seguinte:
Questão 1A. A Betinha não achou. Não tem. Não tem. Uai, não tem. Essa questão é nossa. O espírito é a causa secundária da vida. Quem criou o nosso espírito? Deus é a causa primária de tudo. É isso mesmo? 2:7. Gênesis 2:7. E formou o homem do pó da terra, Vilma lembra disso, nos estudos da evolução, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Hein? Vida, ação. Não é? E aí nós apresentamos no Evangelho de João: eu sou a vida e a ressurreição. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Não é isso? João 11:25, depois vocês conferem. Então, vida, espírito. O espírito é o elemento ativo, matéria é o elemento passivo. Nós pegamos a 943 dos Espíritos, porque o desgosto da vida, falando lá da penas e gozos futuros, da segunda parte do segundo capítulo, da quarta parte do livro dos Espíritos, não é? Penas e gozos futuros, ele comenta: por que o desgosto da vida? Falta de trabalho, falta de fé, insaciedade. Se perguntar a minha e a Beth aqui, você está satisfeito? Não, eu queria mais. Sempre tem, só que essa insatisfação não é no aspecto negativo. Nós temos que desejar o melhor, fazer o melhor, que é da lei do progresso. Então, falta de trabalho, isso significa ociosidade. Então, eu trabalho até agora, porque meu pai também trabalha. Levantando muito cedo, é isso mesmo, curava, ensinava, atendia, amparava. Sendo já muito tarde, continuava recebendo, curando, ensinando, orientando. O mestre operava sempre em todo dinamismo, valorizando o tempo e a vida. Isso é muito importante, né, menina? Para nós. Claro que todos nós passamos por alto e baixo. Aí nós vamos ter que pedir o Zé de Souza: Zé de Souza, dá uma mão aqui, que está difícil. Nós somos uns pelos outros. Nós somos espíritos e aferindo os valores que nós estamos aprendendo e vivendo. É uma luta. Mas aquele que persevera, a fé, ela é fundamental. Aí nós abrimos a matemática do Evangelho, falando sobre a matemática do Evangelho. Aqui em Pinhuí são 12, o número total do agrupamento de espíritas aqui. São 12? São 12. É um número simbólico. É o número 12 dos apóstolos, discípulos. Basta essa célula aqui em Pinhuí para contaminar multidão, positivamente falando, irradiar para a multidão. Aqui nesse momento, grande quantidade de desencarnados, que na realidade o grupo de Pinhuí está gerando um abraço gostoso para eles, lembrando assim na fala de Jesus: encontrareis a tribulação desse mundo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é a mensagem. Está difícil? Está complicado? Quem não está debaixo de luta e expiação nesse planeta?
todos nós. Tá? Quando ele haja luz e houve luz, mostra para nós que a luz vem de lá, cabe a nós refletir. A Betinha está pensando profundamente. Sua responsabilidade aumentou. Então, mostrando que nós temos que operar. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança e domínio. Aí o verbo dominar. Para que nós tenhamos vida em abundância. Eu sou um bom pastor. Quem passa pela minha porta não andará em dificuldades e encontrará a vida em abundância. Quando nós conectamos o pensamento, pega o espelho da vida, direciona para o alto, fala: pai, está complicado aqui, está complicado. Mas, lembrando de Mateus 6,6, vamos entrar no nosso quarto íntimo, fechar a porta de vento, não é isso? Em secreto, falar com o Pai. E ele, em secreto, ok, menino? Responde para nós, mas só que na linguagem do coração, no silêncio vivo do coração. Então, nesses 32 meses, né? É isso mesmo? Ela trabalhou em secreto, interagindo com Deus Pai, ajuizando, preparando para o futuro que é agora presente, trabalhando com o propósito de potencializar, ser um instrumento mais afinado nas mãos da equipe espiritual. Então nós temos que aprimorar sempre. Então domine sobre os peixes do mar, sobre o gado, sobre todo o gado, sobre as aves do céu e sobre todo o réptil que move na terra. O verbo está no plural, não é isso, Betinho? O sujeito é nós. Nós quem? Os co-criadores do plano maior que implantavam a vida aqui. Quando nós pegamos a Evolução em 2 Mundos, capítulo 1, né, nós vemos lá cocriação em plano maior. O Cristo divino, o nosso Cristo da terra, juntamente com seus ministros, operaram o lançamento da nossa casa terra, depois coordenaram o lançamento da vida aqui, para que o cumprimento da lei divina se operasse nesse teatro nosso aqui na Bíblia. É nesse ponto. Então, o que significa dominar? Imagem, espírito, semelhança, forma. Então, eu tenho corpo, perispírito, os espíritos também têm corpo, perispírito. Não é? Claro que o espírito superior vai diminuindo a densidade, ele vai tornando mais leve, mais sutil. Não é? Quando nós pegamos Obreiros da Vida Eterna, capítulo 3, aquele ilustre visitante chamado Asclepios, o grupo lembra dele no estudo da obra de André Luiz, ele veio de um ambiente espiritual da Terra, no plano superior da Terra, no nível superior, no nível sem forma, porque tinha um corpo mental. A mãe de André Luiz também não tinha forma. Chegou lá no nosso lar, vestiu aquela roupa aqui que usava aqui em Pitangui, né? Toda mineira, no caso carioca, né? Ela botou André Luiz no colo, afagou para poder estabelecer uma linha de simpatia, de carinho, de arrimo e de amparo. Então, nesse propósito, esse trabalhar sem forma, ele diz o seguinte, que esses espíritos superiores, à medida que vão se desenvolvendo, nós vamos perdendo a forma, só o corpo mental. E o Asclepios, para se apresentar no nosso lar, teve que materializar. Bittencourt Sampaio, Bezerra
de Menezes, dirigi na reunião lá no plano espiritual, no livro Voltei. Esse livro é uma mão com mel. Não é isso mesmo? O grupo vai adorar. Fala da nossa história. Fala da história nossa, do nosso desenvolvimento espírito. E muitos de nós chegamos no ambiente espiritual sem luz própria. O que é isso? Nós não temos luz, não? Muitas das vezes, aí o nosso Frederico Figueiredo, não é? Ficou abismado com a professora aqui da cidade de Pitangui, Piauí, fazendo essa analogia, mas ela dedicava com o coração a tarefa de ensinar. Ela se apresentava com luz própria. E o nosso irmão Jacó, Frederico Vigno, não tinha luz própria. Aí o Bezerra, que tem curso pai, calma, irmão Jacó, vai com jeito, vai trabalhando, até que um dia ele se surpreendeu consigo mesmo. Eu não tenho luz própria. Já tenho luz. É quando o intelecto processa essas vibrações divinas no nosso coração e passamos a refletir espontaneamente. O progresso intelectual, nós aprendemos aí com os estudos aqui também, nos encontros diversos, desenvolve moral, está lá na 780. Não é isso mesmo, Betinho? Vai conferir. Mas nem sempre o acompanha. Então, o senso moral 780B que nós temos dentro de nós vai fazendo com que amanhã que a asa do intelecto, a asa da sabedoria, a asa da inteligência se desenvolva de forma equalitária com a asa do coração, a asa do carinho, do amor, da fraternidade. Aí nós podemos caminhar para Deus. 1009 é isso mesmo? Paulo de Tarso, naquela carta para a atualidade, caminhar para Deus, eis o fim da humanidade. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Confere? Confere aí. Alguém quiser fazer pergunta, pode? Pode? Então, é um prazer receber pergunta. Caminhar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. 3 coisas necessárias para isso. Eu tenho que trabalhar justiça, disciplina, cumprimento do dever. Trabalhar é o amor, a capacidade de amar. Terceiro, ciência. Desenvolver-se. 3 coisas contrárias: a injustiça, não é isso? O ódio e a ignorância. Não é isso? Ignorância, ódio, não é isso? Então, mostrando todo esse processo que vai trazer a morte. Nós queremos aqui valorizar a vida. Então eu tenho que cumprir a justiça, operar na linha do amor e trabalhar na ciência, iluminando e esclarecendo. O próprio mestre definiu para nós: eu sou a luz do mundo. Quem comigo anda, não andará em trevas, encontrará o quê? A luz da vida. Então, na realidade, nós somos espíritos. Com Kardec nós aprendemos que o homem, que temos que pensar como espírito. Entendeu, gente? O que significa pensar como espírito? Introdução do livro Evolução em 2 Mundos, escrito por Emmanuel.
aquele livro Evolução em Dois Mundos é altamente denso. Ele tem muitas orientações e lições para nós, para a gente estudar com calma. Aí ele define assim: André Luiz, por esse livro, visa despertar em nós as noções da imortalidade. Aí eu pergunto, mano, mas o que é isso? É isso mesmo? Noções da imortalidade. Né? Nós temos que pensar como espelho. Todos os recursos e riquezas que nós possuímos na Terra são recursos que nós temos que administrar em benefício nosso, em benefício de todos. Ponto. Não é isso? A riqueza do mundo pertence ao mundo que pertence a Deus. Bom, então nós, no nosso campo de operação, devemos fazer nesse sentido. Aí nós aprendemos que haja luz, a providência divina trouxe a luz para nós, mas o refletir é nosso. Nós temos que trabalhar essa luz para que nós tenhamos vida em abundância, para que possamos crescer em espírito e pensar como espírito. Não é isso? Aí nós abrimos lá, aqui continuando o livro Gênesis, onde ele trabalha da árvore da vida, está no meio do jardim, né? E a árvore da ciência do bem e do mal. 2,9, 2,17, né? Vem trabalhando essas ideias para nós. Todo fruto do jardim nós podemos comer, mas da árvore da ciência do bem, quando comer, certamente morrerá. O que é isso? Meu Deus do céu. Árvore da ciência, não é? A árvore da ciência significa progresso intelectual. Quando nós entramos na escola de Kardec, aqui na casa de Bezerra, e de Jesus naturalmente, nós descobrimos lições que vai promover, que vai solicitar, que vai induzir-nos, que essas lições vai nos convidar a mudar de posicionamento, a mudar de conduta. Esse mesmo jeito que o senhor quer falar um pouco? Quer ver aqui? Viu? Divino? Quem quer falar aí no fundo? Então nós vamos mudar de posição. Então, ao entrar, mas naturalmente, aquela postura inadequada que nós até então, o divino já declarou para nós. Antes da doutrina espírita, era um divino com D minúsculo. Depois da doutrina espírita, um divino com D maior. É assim que somos nós, eu sou o divino. Dona Terezinha fala de Não é isso? Dona Terezinha falou. Então, nesse processo, nós somos convocados a um recondicionamento, ou repostura, redimensionamento de conduta. Então, quando eu pego as lições novas, aquela postura anterior vai morrer. Eu vou morrer. Aquela maneira de conduzir a vida morreu. Morre. Eu tenho que mudar. Eu tenho que crescer em vida. Morre, o que é que significa? Não é isso, companheiro? O progresso intelectual trabalha ideia nova. O progresso moral desenvolve o sentir, o viver. 785, qualquer medinho, 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O problema, todo mundo já estudou essa questão. Todo mundo aqui já, a gente está falando, repetindo, aprendendo junto. 785. Orgulho e egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porque o progresso intelectual faz sempre. Confere?
O progresso intelectual faz sempre. O moral ainda está meio emperrado. Está com a asa meio quebrada. Ou está com a asa curta. Ou a asa cortada. O grupo entende? Está chegando a ideia? Então está mostrando para nós que para valorizar a vida e não cair na morte no aspecto negativo, porque a morte, diante da luz da verdade, ele mudou. Mas o que é isso? Eu não estou entendendo. Quando eu trabalho a verdade, processo na ação, no testemunho, morre aquela postura anterior e gera vida abundante. Entendeu? Quando eu entro, aí o que acontece? Pegamos esse fruto, processamos no intelecto, a árvore da vida no meio do jardim, nós, eventualmente, a árvore da vida no meio do jardim representa a verdade, o amor, o compromisso com o bem. E quando nós falamos do compromisso do bem, para valorizar a vida, nós vamos pegar 629, quando fala que definição podeis dar moral. O grupo também tem estudado muito. Eu já estava lendo o livro dos Espíritos, está tudo anotado, olha aqui, ó. Que maravilha. Doutrina espírita é ciência do infinito. E quando nós abrimos esse livro, nós entramos na ciência do infinito, para quê? Para entrar na ciência da verdade, que é o Evangelho. Essa verdade processada, como o Evangelho de João também, processou, viveu, testemunhou, liberta. Está certo? Então, falar sobre doutrina aqui, com o grupo, é maravilha. O Divino me deu todo o apoio do dia, me colocou num ambiente gostoso, tá? Isso está tranquilo. Tá? Mas, diante do testemunho, de provas, de complicações, de divergências, dissensões, manter a fé viva é um desafio para nós. Não é desafio? O pessoal aí de trás está chegando, gente? Quer perguntar? Nada? O pessoal está pensando demais. Então, nesse momento, ao processar essa ciência, o intelecto, e estacionar, como define a 208, quando a criatura, o espírito, ele regride? Não, ele não regride. O que ele conquistou está registrado em cartório, mas ele pode estacionar. Ele pode estacionar. O progresso intelectual cresce tanto. O que é o conceito de estacionar? O progresso moral parado. Nós não testemunhamos, não falamos, nós estamos estacionando. Exemplo disso, para chegar aqui, o nosso intelecto trabalhou 24 horas. Ele está funcionando. Agora, o sentir, o iluminar-se, iluminar, quando ele fala de iluminar, lembrando do Consolador 220, falando de iluminação. Quando fala do texto, da crença e da verdadeira religião, não é isso? Da crença e do saber, do sentimento, que ele comenta que a crença é um movimento externo. A questão de iluminar é um movimento interno e decorre do progresso moral. Que definição dos poderes da arte moral? O grupo já lembra de que a regra do bem proceder. Pronto. Estamos conduzindo bem? Tá. Está conforme a lei? Estamos. Aí nós estamos desenvolvendo o sentimento. Está certo isso, companheiros? Ok? Então, nesse momento, o que nós estamos fazendo? Aí, no final da resposta, vem o ouro e o diamante
puro dos espíritos superiores. O homem procede bem quando tudo faz para o bem de todos. Opa! O homem procede bem, tudo faz todos, tudo todos. Se você me pedir aqui do grupo de Piuí, me pedir, eu estou pronto para servir todo mundo. Mas aquela turma, aquelas pessoas não gratas, ó, eu não vou atender não. Mas lembra disso? Quando te aperta lá, você não atende não, né? Entendeu? Então estou mostrando assim, o grupo está me entendendo? Todos, está o grupo das pessoas afins e os desafins, os inimigos estão lá. Eles estão lá, pronto. Eu tudo faço para os amigos e inimigos? Tudo, não, eu só faço para os amigos. Então, eu não cumpro a lei. Não, senhor, você não está cumprindo a lei, não, senhor. O João de Souza está pensando profundamente. Como é que eu conversando dele? João, é João. Estamos cumprindo, tudo fazendo para todos? A condição é o seguinte: tudo fazendo para todos, então cumpriremos a lei. Cumprir-se a lei. Para cumprir uma lei tem uma condição: tudo fazer para todos. Aí vem lá no Evangelho de Mateus 5, 39 até 49, não é isso? Falando aí do sermão do monte, ele diz: não resistais ao mal. Olha que luta, proposta, verbo imperativo, não resistais ao mal. Diante do mal que eu recebo, nós deveremos estar prontos para processar o bem. Entendeu, menino? Ok, João? Nós temos que estar prontos para processar. Aí que é o desafio para todos nós. Então, aí ele diz assim, dando sequência: amai os vossos inimigos, fazei o bem para aqueles que vos maltratam, e orai pelos aqueles que caluniam, nos caluniam. Ai, meu Deus. João de Souza está difícil. Mas é possível? É possível. É possível? É possível fazer? 909? Todo mundo lembra 909 aí? Como é que é? Vai, Betinho, me ajuda aí. É possível o homem transformar, domar, iluminar, modificar o seu comportamento? Tranquilo. Os espíritos, quando dá essa resposta, os espíritos estão brincando com a nossa cara, que eu sou homem encarnado. Não é isso? Os espíritos estão brincando. Será que Kardec notou direito? Tem divino. Não está nada divino também, é esquisito isso aqui. É possível o homem, com seus esforços, superar a si mesmo? Sim. Fazendo esforços muito insignificantes. Eu estou aqui, a Vilma, lutando, carregando aí uma carga pesada no ombro, para ver se chegamos lá, e os espíritos estão falando isso com a gente. Mas não pode estar, não tem razão. Ele comenta: quão pouco dentre vós fazem esforço e tem boa vontade, não é isso? Frequentemente se fazendo esforço. Nós não somos mineiros, embora tenha muito paulista aqui também, não tem? Nós não somos mineiros. O que o mineiro faz? Gente, eu vou lá para o Formiga, pegamos o cavalo, bota na estrada e segue. Devagar, mas chega em frente. O mineiro é assim? Então nós temos que fazer o mesmo. Lembrar que nós somos mineiros, botar o nosso cavalo, vamos, passa o toque, Vilma, e nós vamos chegar. E nós chegamos. Frequentemente, não é de ver, não, eu pego, uso um cavalo veloz, imprimo velocidade, descanso, paro, amanhã eu sigo.
mas nós perdemos o ritmo. O grupo entendeu? Assim? Então, lá no Velho Testamento, quando eu deixei de cumprir, de não tomar do fruto da árvore da vida, naquele momento de luta, aí a serpente anda pelo jardim do Éden, é isso mesmo, e falou: ó, mulher, a orientação foi não comer daquele fruto lá. Você comeu do fruto, mas não deu testemunho, não viveu, né? Falou: não, mas o fruto é bom, é muito gostoso, não é? Esse fruto refere a qualquer posição na nossa vida, qualquer coisa. Então, nesse momento, ela não resiste, toma do fruto e dá para o Adão. Então, o problema é que a mulher. O homem é bobo. O homem é bobo demais. Não é esse, gente? O divino agora deu um sorriso, aliviou. Na realidade, qual que Eva que é essa? O nosso coração, que nós já aprendemos aqui nos estudos aqui de Piuí. Então eu tenho que trabalhar o sentimento, jogar a luz da razão, a trabalhar o bom senso e processar o sim ou não. Posso? Sim. Não posso. Então é isso a questão do livre-arbitrário, da escolha, o que eu posso eu bem, o mal eu já tenho, eu quero me livrar dele. Então nesse momento, o Velho Testamento representa a luta do homem no seu processo de ressurreição e redenção. O grupo entendeu isso? No capítulo 3 fala da queda do homem. Então nós, para valorizar a vida, eu tenho que operar do bem pelo bem. Aí nesse processo nós vamos crescendo em sabedoria. Até que hora? Às 10 horas, não? Então, nesse momento nós vamos crescendo em sabedoria. Aí nós abrimos o Evangelho de Mateus 18, 20, 21, né? O mestre pergunta assim: mestre, o Pedro fala: Pedro, devemos perdoar o nosso irmão que nos ofende 7 vezes 7? Aí nós viemos aqui estudar a matemática do Evangelho. Não é isso? Nós temos 12, é o grupo necessário para processar a luz no mundo. Temos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que vai remover grandes obstáculos. Não é isso? E temos 5 pães e 2 peixes. O grupo aqui, nesse momento, ao vivo e a cores, está sendo colhido 5 pães, 2 peixes do Zé de Souza Torres, e na mão da equipe espiritual multiplicou, e esse pão está sendo levado por uma grande multidão. Os médiuns videntes aqui presentes estão visualizando um grande fluxo de assistência na região e no nosso Brasilzão, na nossa Europa, de onde viemos, na nossa Ásia, de onde viemos, dos conflitos. Nesse momento, 5 pães está atendendo grande parte da humanidade. E ouvir a coisa agora. Muitos irmãos estão sendo amparados agora e levados para o tratamento. Os médicos videntes, a Betinha também vê. Você vê só os homens bonitos, né? Vê também os espíritos. Então, nesse processo, nós temos uma grande multidão falando para nós aqui, recebendo essas vibrações gostosas
dando bom ânimo e alegria. Então, esses 5 pães e 2 peixes, e para processar a vida, temos que perdoar 7 vezes 7. Jesus falou, não. A matemática tem que conferir aí, a conta é diferente, 70 vezes 7. Aí nós ficamos pensando, a turma da contabilidade aí pode nos ajudar depois, tá? Nós pegamos Gênesis capítulo 4, 15, falando de Caim. Maior é a minha maldade que possa ser perdoada, será castigada 7 vezes 7. Então Pedro referenciou ao Caim. Caim vê todo o erro que ele cometeu, o primeiro crime. Por que é o primeiro crime? Era o grupo de deportados consciente da realidade que pode fazer, não pode fazer, consciente da lei, e fez o crime. Então foi 7 vezes o processo de advertência. Ok, João? Lameque reencarna depois, está no 4, 24. Aí a matemática fecha. Lameque reincide em outros erros. Maior a minha maldade que possa ser perdoada, que vai ser castigada 70 vezes 7. Aí a origem da matemática do Evangelho. Por quê? O perdão tem que ser 70 vezes 7. Como é que a gente tem que fazer isso? Por quê mesmo? É porque nós permanecemos no crime, na infração, na intolerância, na produção do mal, repetidamente, 70 vezes 7. Como é que eu vou fechar a conta? Agora eu tenho que pagar. Ainda pega Mateus 18, 21, 22. Credor incompassível. Não é? E o Senhor começou a fazer conta. A contabilidade divina operando no campo mental nosso, no campo da consciência. E fazendo conta, chamou todos nós lá, devíamos 10 mil dinheiros, ou 10 mil barras de ouro. Podemos dizer assim? A soma, a dívida era super vultuosa. Está chegando. Ela é muito vultuosa. Pedimos perdão profundamente. Ajoelhamos diante dessa situação calamitosa. O Pai concede o perdão, mas a nossa ambição, a nossa visão horizontal da vida, esquecemos que nós somos espírito, encontramos aquele que devia 100, sapremamos essa pessoa, exigimos, escravizamos a pessoa até pagar o 100. O senhor ficou sabendo, mas vem cá, eu não te perdoei, eu não perdoei 10 mil barras de ouro, ou 10 mil dinheiro. Você não devia ter feito mesmo? Então aí nós entramos no choro e ranger de dentro. O que quer dizer? O desconto da dívida nossa, dos 10 mil, estava condicionado ao nosso perdão de 100. Graças a Deus. Por isso que a Maria Vilma está tranquila. Ela só deve 100. Olha, tranquilo, mas. E suaves prestações aí. Desconto de 99%. Pagamos 1%. Eu falo que você pagar agora 1%, né? É 1%. Você pagar 1% da dívida que Zerou. Bom negócio. Lembra do menino Jesus, lá em Lucas capítulo 2? Na festa lá da Páscoa, Maria, o menino Jesus, foi lá reunir com o doutor da lei, e a família foi embora, voltou, quem é o menino? Voltado, todo preocupado, encontrou o menino Jesus depois de 7 dias. Falou, filho, nós estamos aqui doidos atrás de você, senhor.
não é? Bom menino, né? O que está acontecendo? O que foi? Ele olha para a mãe, mãe, você não sabe que eu estou aqui para cuidar dos negócios de meu pai. João, como é que estão os negócios do seu pai? Está bem, João? Não, é aqui, João. É aqui. Nós temos que cuidar do negócio do nosso pai. Então, o perdão, nós vamos fechar, porque nós infrações, o pecado gerou a morte. Não é? Gerou a morte e foi processando ao longo do tempo, gerando essa dificuldade toda nossa. Aí nós vamos aprendendo de que a providência divina, ela não exige, ela não impõe. Deus não castiga, Ele ama. Quem castiga e quem cria a libertação é nós mesmos. Não é? Aí, chegando aqui nesses momentos finais, não é isso? Da valorização da vida, nós aprendemos aqui Jesus vendo a multidão. Ver, observar. Ele via com olhos profundos do coração. Identificava os doentes, os enfermos, os cegos, os leprosos, os velhos, os moços, as viúvas, e viam que todos estavam ávidos de beber a sua voz. E o Chico aprendeu isso também. Emmanuel diz assim: irmão, você quer trabalhar com o Chico? Você quer trabalhar comigo? Preciso de 3 disciplinas. A primeira disciplina, eu entro aqui na casa de Bezerra e começo a trabalhar e estudar. A segunda disciplina, as lições que eu aprendi entram dentro da minha cabeça e começo a processar no coração. A terceira disciplina é a prova do fogo. É o testemunho. É a mudança de conduta. Por isso que é treino. Não é isso? Então, nesse processo, ele vê e olha para nós. E ainda, caminhando nesse processo, nós vamos vendo aqui. O Cristo se fez homem na manjedoura. Quietinho, acompanhando. Manjedoura. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, você vai vir? Não terá fome. Quem crê em mim não terá sede. Eu sou água viva. Ele fez homem. Para quê? Para que os homens se façam Cristo. Manjedoura, 2 anos de idade, encontra Herodes. Ele está falando do Jesus crescente em nossa intimidade. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, tentação de Jesus. Que o Cristo é intentável. Nós que estamos crescendo, e testemunhando, as atrações e ilusões do mundo ainda nos tocam. Então, encontra Herodes. Quem é Herodes? O homem velho. Qual que é a solicitação? Vai para o Egito. O que significa o Egito? A reencarnação. Que prova, que trabalho, que compromisso. Depois, vamos como João Batista viveu, lá com Jesus, lá atrás com Moisés, 40 anos no deserto para enxergar na luz, Jerusalém. Não é isso? Dos 12 aos 30, nós não sabemos o que aconteceu. Representa o processamento da segunda disciplina que o Chico, da lição dentro da nossa cabeça e coração, que é uma situação própria. Dos 30 a 33, significa partir para o trabalho. Ide curar os enfermos, São Mateus, Jesus os 12, 10, 1, 2, 3 e 4. Expulsai os demônios.
curai os cegos, paralíticos. Quem são os cegos, paralíticos? Somos nós. É o homem aqui dentro. Tem que ser trabalhado. Então, nesse processo, ele vai, agora chegou a prova do mundo. É o momento da crucificação. Pegar a espada da verdade, trabalhar na intimidade do coração, que é o ato de crucificar. Do lado direito nós temos um bom ladrão, do lado esquerdo não é ladrão. O bom ladrão fala, você pode vir. Ó, que se eu estiver no paraíso me chama, ó, perfeitamente, você vai estar comigo. E o mau ladrão é aquele homem intransigente, intolerante, mente obtusa, que não submete diante da luz da verdade. Tem que aguardar o tempo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vinde a mim, vós que encontrais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Aprendei de mim, sou manso e paciente. A paz do mundo eu não posso dar. A minha paz eu lhe dou. A minha paz eu dou. Muita paz. Viva o grupo aqui. Viva Kardec. Viva Jesus. E viva o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Muita paz. Tudo bem, pessoal? Chegamos ao final da nossa palestra de hoje, na quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, nós teremos outra palestra brilhante, Vitor Hugo, menino. É de fato, um menino, vai ter pouco, 20 anos, né? Poucos? 26. Mas é um conhecimento do Espírito antigo. Quando ele começa a falar, a gente já percebe na hora, então vale muito a pena assistir a palestra de manhã, em São Luís, também às 19h30. E na sexta-feira, último dia da semana, nós teremos o primeiro movimento cultural espírita da nossa cidade, que é uma ideia da nossa memória. Cadê a Laura? Só ajudando, a ideia toda dela. E a gente está colocando em prática uma tendência que é unir arte com doutrina espírita, com o Evangelho. Vem cá, Laura. Vai falar um pouquinho sobre o movimento? Conhecer. Então esse movimento é muito interessante porque é o primeiro de tantos outros. Honória é a esposa do divino, né? Isso. Boa noite a todos. Essa ideia, como você falou, que é minha, mas na verdade ela é uma ideia que já existe na cabeça da espiritualidade maior que eu tenho, já vem sendo trabalhada e colocando nos corações de todos que estão ajudando nesse projeto. É uma ideia de muita gente. E a gente agradece a ANU de ter enquadrado na Semana Espírita. E ela é um movimento que vem trabalhando a arte, a cultura, com o intuito de aprendizado, de evangelização. E hoje eu fiquei um pouco nervosa de falar aqui. Agora, pensando na sexta-feira, porque a gente está contando com 1.500 pessoas, mais ou menos. Então, é bom todo mundo chegar um pouco mais cedo para achar lugar. Tanto é que a gente pediu a diretoria lá do São Luís, do Grêmio São Luís, para ser lá devido lá ter mais cadeiras. Então, amanhã a gente vai lembrar também a todos lá
na palestra amanhã é lá no São Luís. E esse movimento tem jovens adultos, jovens e as crianças. É um movimento que vai ser uma arrancada, é uma coisa nova que a gente não foi. Idosos, jovens idosos. E é um projeto novo e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Poesia, música, pinturas, o teatro com jovens adultos, e tem o teatro com as crianças. Então, uma arrancada para ver se nos próximos, se Deus quiser, vai ter, possam trazer mais gente interessada em mostrar a sua arte, à luz da doutrina espírita. É uma forma de busca. Quando você está criando uma arte, arte espírita, você está aprendendo, você está passando por outro conhecimento, e o outro vai despertando o interesse. Então, o intuito é a busca de uma arte que cada vez mais se eleva. E quando você está criando à luz da doutrina espírita, você está buscando conhecimento, e com o passar do tempo a arte vai se melhorando. O intuito da arte é ela se melhorar e ela ela ficar mais sublime. O entendimento traz isso. E eu creio que a doutrina espírita é a melhor forma de entendimento do ser se eleva. Então é isso aí, a gente vai mostrar que tem como aprender evangelho e doutrina pela arte. E já está na cultura enfatizar a arte espírita. A gente está vendo a Federação Espírita Brasileira já criou a área, o departamento de arte espírita. A União Espírita Mineira também já está criando a dela, está implantando. Nós temos concurso de poesia espírita, arte poética Castro Alves, promovido pela Casas Espíritas André Luiz, pela FEAL, Fundação Espírita André Luiz, que você participa, tem prêmio. É muito interessante. O CONIS, Congresso de Iniciação à Ciência Espírita, tem a categoria de poesia espírita. Então, está tendo eventos para enfatizar a arte espírita. Tá? Então, o Luiz já está entrando nesse movimento, nosso primeiro movimento. E, fazendo um adendo ao grande palestra que tivemos hoje, se me for permitido, para a gente trabalhar essa questão da memória de um vivo e jamais esquecido. O pessoal já entendeu que a gente fez um jogo de palavras com aquela obra famosa, Memórias de um Suicida, da média Ivone Amaral Pereira, pelo Espírito Camilo Cândido Botelho. Por que a gente fez esse trabalho? Para a gente entender, Paulo, que todo dia nós temos que fazer memórias de vivo. Nós temos que lembrar disso. Mas vivos não somos de corpo biológico, mas também vivos de espírito, acordados, despertos para as realidades espirituais. E tem um capítulo na obra Pontos e Contos, do Espírito Irmão X, e depois ele passou a se aureonar Humberto Campos, que no momento não podia, tinha umas questões judiciais, e aí mais é Humberto Campos, capítulo 25, Simeão e o Menino, que vai mostrar como é importante a vida, como a gente tem que valorizar ela. Que ele vai trabalhar, Humberto Campos, ele é o cronista por excelência. A gente vê que Joana de Anjos especializou na psicologia, André Luiz na reportagem, em mostrar para a gente o mundo espiritual nos seus detalhes. Emmanuel trabalhar com o Evangelho, e o nosso colega Humberto Campos nas crônicas, nos pontos, a esmiuçar os detalhes que acontecia nas passagens que o Evangelho tinha como mostrar, por ser muito complexo mesmo. E ele vai contar a passagem em que o casal vai levar o menino Jesus para uma apresentação dele no templo, que era um ritual que havia na época. O casal tinha que levar o menino, a criança, para o templo para ele ser apresentado, e tinha os rituais que deveriam ser realizados ali. E no templo havia Simeão, um homem já idoso, de idade avançada, e ele dizia que só iria desencarnar quando ele visse o Salvador. Ele dizia isso. E de fato, ele ficou muito tempo, já estava bem idoso, e ficava no tempo aguardando. Ele sabia que em algum momento, por conta da religião, do pessoal, dos judeus, o casal ia levar o menino lá, que tinha que levar, fazia parte da tradição.
Então ele sabia, um dia eles vão trazer, e eu vou ficar aqui quietinho, um dia ele aparecer, eu vou perceber que é ele. E quando José e Maria chegam no templo com o menino Jesus nos braços, meses, ele bate o olho e já percebe que ali está o Salvador. E aí vai em direção ao casal, pega o menino Jesus no colo, pede permissão, né? Não sabemos se era José ou Maria que estava segurando o menino Jesus. Ele pede permissão, pega o menino Jesus no colo e começa a fazer indagações para o menino Jesus. Ele queria entender por que ele nasceu simples, no anonimato, numa família humilde. Por que ele nasceu nessas condições, usando roupas simples? Ele tinha que nascer junto dos poderosos, dos influentes, na cabeça de Simeão, né? Junto ao lado do César, do imperador, dos magistrados, porque como que ele iria operar a mudança sendo simples, humilde e anônimo? Ele não entendia isso, Simeão. Ele sabia que estava com o governador do planeta Terra nos braços dele, mas ele havia nele essas indagações, ele não conseguia entender. Então ele falava, nesse capítulo, Simeão e Menino, capítulo 25 dessa aula de poucos contos, o Humberto Campos vai detalhar esse ponto. E aí ele pergunta para ele, por que você nasceu assim, assado? Como você vai operar a mudança? Nos libertar do jugo romano e libertar também a nossa moral, o espírito, né, da ignorância, das trevas. E aí menino Jesus, um bebezinho, não falava, bebezinho de meses, com um simples gesto, ele vai mostrar para o Simeão e vai responder todas as perguntas dele. Ele vai pegar a mãozinha direita dele e vai colocar no peito do Simeão. Com esse simples gesto, ele responde as perguntas do Simeão. O reino de Deus é aqui dentro. É aqui que está o reino de Deus. É aqui que está o início da transformação. O começo de tudo é aqui, dentro dos nossos corações. Simeão entendeu, respondeu todas as perguntas dele e ele entrega o menino Jesus para o casal. Então, olha como é interessante a vida, esse projeto reencarnatório, esse corpo de valor. Dentro dos nossos corações, a gente pode encontrar Deus, assim como o próprio Jesus explicou para a mulher samaritana, na passagem da mulher samaritana. Justiça pessoal é de graça, pedindo que você declamar a sua poesia. Não, mas eu trouxe aqui a emoção, a fazer esquecer algumas palavras. Mas o poema que eu escrevi na antologia poética Oportunidade Chamada Vida vai ser recitado pela Daniela, lá da Allan Kardec, representando Allan Kardec. Então vai ser surpresa também. Deixa surpresa. Para sexta-feira. Mas se for hoje, vai perder a graça. Pessoal, então é isso. Muito obrigado pela participação. Vamos fazer então uma oração simples para a gente fechar nossa reunião. Fechar os olhos, abrandar nossos corações, nossas mentes e pedir para aquele Espírito que está próximo de cada um de nós, que a misericórdia divina confiou, desde lá o nosso processo, projeto reencarnatório, para nos acompanhar, nos auxiliar nessa caminhada de aprendizado, de lutas, de evolução espiritual, tendo o Evangelho como roteiro, como o caminho da verdade e da vida. Que esse amigo, esse mentor que cada um tem, possa nos auxiliar nesse processo, não como babás, mas como amigos que puxam a orelha, chamam a atenção, mas que mostram o caminho da luz. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me ilumine, me dê bons conselhos e boas inspirações sobre a luz imperecível do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Viva Deus, viva Jesus.